Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana praticamente sem história, uma semana de transição, enquanto os mercados estavam à espera, ou estão à espera, de uma semana bastante mais preenchida, com muitos bancos centrais e importantes bancos centrais e ainda mais dados relevantes como a inflação dos Estados Unidos. Se eu tiver que escolher um ponto da semana passada, eu diria que é o ISM do setor de serviços, em que o mercado foi surpreendido uma vez mais por um aumento da atividade de serviços nos Estados Unidos, da atividade económica de serviços nos Estados Unidos, em que, numa leitura já de si bastante razoável, subiu de 54,4 para 56,5, quando o mercado estaria à espera, inclusive, de um pequeno recuo nessa mesma atividade. Isto em conjunto com o que já se tinha passado na sexta-feira anterior, que tinha sido os non-farm payrolls bastante acima daquilo que o mercado esperava, acabou por fazer com que os mercados esta semana recuassem, estes mercados corrigissem os ganhos um pouco, digamos, não inesperados, com que terminaram na semana anterior. Obviamente que estes dados impactaram mais os Estados Unidos do que qualquer outra bolsa, daí Wall Street ter sido a bolsa com desempenho pior esta semana, em que o Nasdaq terminou a perder 4%. Da outra ponta tivemos a Ásia, em que o desempenho das ações não tiveram uma direção bem definida. O Japão perdeu, por exemplo, terminou a perder mais de 1%. No entanto, uma vez mais, Hong Kong liderou os ganhos e terminou com uma semana a acrescentar 6,5% ao índice Hang Seng. Isto muito à custa, digamos, do suporte dado pelo abrandamento da política de tolerância zero que se está a acontecer na China. Já na Europa, as perdas houve correção, obviamente, e as perdas tiveram cerca de 1%. Em Portugal, isso foi um pouquinho acima, o PSI 20 perdeu cerca de 1,8%, em que a ganhar esteve a REN a terminar a semana a ganhar 1,1%, enquanto a CEMAPA foi quem perdeu mais esta semana e perdeu cerca de 8%. As commodities também recuaram, também tiveram a corrigir dos ganhos registados na semana passada. O ouro praticamente terminou inalterado, já o petróleo sofreu grandes pressões e perdeu cerca de 10%, terminou a semana mesmo em mínimos do ano, ou seja, recuando de todas as valorizações que, ao fim de contas, que teve com a situação da crise energética e da guerra na Ucrânia, da invasão russa à Ucrânia, que criou, digamos, um boom de preços em termos de petróleo e que acabaram por ser devolvidos completamente, e estamos a acabar o ano em mínimos do ano, esses mínimos que estão perto do início do ano, em janeiro. No mercado cambial, a dinâmica foi praticamente a mesma das últimas semanas, um dólar que tem vindo a perder, o índice do dólar abaixo dos 105, o euro-dólar à volta de 1,05. Eu aqui destacaria duas divisas, o dólar australiano e o dólar canadiano, isto porque nesta semana já tivemos reuniões desses mesmos bancos. Enquanto na Austrália o RBA teve uma subida de 25 pontos, mas continua a apontar para mais subidas de taxa de juro, e aqui o dólar australiano teve algum suporte. Já no Canadá houve uma subida de 50 pontos base, mas o Banco Central aponta para a possibilidade de haver aqui assim uma pausa neste ciclo de subidas de taxa de juros, o que levou o dólar canadiano, a terminar em perdas esta semana uma vez mais. Esta semana que vai entrar é uma semana cheia de bancos centrais e outros dados económicos relevantes. É mesmo a última semana deste ano bastante preenchida de eventos e de dados económicos. Obviamente que aqui assim as atenções vão se voltar principalmente para o Fed e para o Banco Central Europeu. No Fed, mesmo antes da reunião, teremos os dados da inflação nos Estados Unidos,
que depois do mês passado terem já surpreendido positivamente no sentido de que caíram mais do que esperado, com a inflação a cair para os 7,7%, neste mês as estimativas apontam que essa inflação continua a cair e vá para os 7,3%, isto também muito à custa da queda dos preços do petróleo. O Fed o mercado está assumidamente a dar 50 pontos como a subida da taxa de juros deste mês. No entanto, aqui assim o interesse vai estar, obviamente, como sempre, na comunicação e nas projeções da FOMC, que Jerome Powell já tem vindo a dizer que estas projeções, estes dot plot, vão estar bastante acima das projeções, das últimas projeções que tivemos em setembro e provavelmente, isto já digo eu, se vão colocar mesmo acima daquilo que o mercado ultimamente tem vindo a descontar, que é cerca de 4,9%, 4,95%. É obviamente que vai ser talvez o evento com maior impacto nos mercados desta semana. Também com bastante impacto esta semana vamos ter o Banco Central Europeu. Mas aqui, enquanto nos Estados Unidos se assume definitivamente uma subida de 50 pontos, no BCE as opiniões estão bastante divididas entre 50 e 75. Se ainda há bem pouco tempo, eu diria há 2 semanas, todos nós estávamos a pensar que teríamos aqui 75 pontos de subida de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, a situação agora parece ter recuado um pouco e começamos já a ver a possibilidade também de haver aqui 50 pontos, com o mercado, como eu digo, bastante dividido entre isso. A grande diferença, e enquanto no Fed há digamos, uma unanimidade em termos de FOMC, dos vários membros do Fed, em relação aos tais 50 pontos de subida da taxa de juros e do tal abrandamento do ritmo de subida da taxa de juros, no BCE isso não acontece e continuam-se a ver opiniões bastante díspares de uma e outra situação. Por isso, provavelmente haverá aqui assim algo de cedências de parte a parte, e eu não me admiraria que tivéssemos aqui 50 pontos base, mas com uma incidência maior, mais hawkish em relação ao desfazer do programa de compra de ativos feito durante anos, ou seja, a implementação de um quantitative tightening mais cedo ou mais agressivo do que aquele que poderíamos estar à espera, ou então teremos 75 pontos base de subida da taxa de juros, mas esta discussão do quantitative tightening é provavelmente a ser adiada por mais 1-2 meses. A ver, vamos. De qualquer das formas, pelo menos 50 pontos vamos ter seguramente subida da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. Mas também teremos outros bancos centrais. Vamos ter o Banco de Inglaterra, em que vai subir 50 pontos, é isso que o mercado desconta. O Banco Nacional da Suíça também provavelmente deverá ir para 50 pontos de subida da taxa de juros e colocar a sua taxa de juros a 1%, isto depois da última reunião de 75 pontos base de subida da taxa de juros. Teremos ainda também o Norges Bank, que deverá continuar a subir taxa de juros de 25 pontos, e o Banco do México, que tem vindo a replicar, tem vindo a acompanhar as subidas do Fed e provavelmente também vai aqui assim ter uma subida de 50 pontos este mês e passar a sua taxa de juros de 10 para 10,5%. Como disse, não são só bancos centrais, há vários dados económicos. Também já vimos nos Estados Unidos, também no Reino Unido serão bastante importantes. Temos inflação que deverá recuar acima dos 11% para ficar um pouco abaixo dos 11%. Vamos ter os importantes dados do mercado de trabalho no Reino Unido também, com a taxa de desemprego a poder subir ligeiramente dos 3,6% para os 3,7%. E a semana acaba com os PMIs, tanto do setor de serviços como do setor manufatureiro, importantes principalmente na Europa, para ver até que ponto a confiança existe nas atividades económicas manufatureira e de serviços, e a quanto podemos estar mais perto ou mais longe de uma recessão
mais ou menos profunda, mais ou menos forte, e os mercados estarão definitivamente a olhar para isso. Isso será no último dia da semana, na sexta-feira. Esses PMIs também haverão no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Ásia, ou seja, são transversais a todos os mercados praticamente, e vamos tê-los durante esta semana, como eu digo, principalmente, incidentemente, na sexta-feira e para a Europa. Para já, para esta semana é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana estaremos cá uma vez mais. Até lá!